É, e conecta lá embaixo. Se eu tivesse uma nova coisa. Caramba. Ô professor, oi. Como que faz pra mim instalar o Keyless? Putz. Eita, nós. Você tem que ir pelo Starskip. Tu sabe resolver o problema da notebook, sabe? Não, mas você sabe tentar. Diferente de mim. Não, eu não consegui porque eu não tenho acesso a pastel PT. Tá. É só lá em cima, na sala do Dimar. Qual é esse componente aí, professor? Essa chave? O Dimar acabou de. Ele acabou de atualizar todas É da as. Premier ou é da Analog? Analógico, o programa do Keyless, menos o Virtuoso. Qual que é a diferença do. Você tá gravando? Tá gravando. A Virtuoso é deitar nos anúncios. O Keyless já é geral. Eu acho que é Virtuoso é. Keyless só tá. Sei lá como é que é isso. É verdade que isso é só abrindo um monte de Aí eu tava programa. Aqui, ó. Será que não foi proposital ser virtuoso? Tem um nome, tem um programa chamado PET. Como é que é o nome do indutor mesmo? Vou abrir esse programa. Não, vou abrir, né? Ah, acho que isso não você. Tudo isso aqui é um programa, né? Ele explicou mais ou menos como vai ser o Tem uma sua, aí o config, Eu falei, né? o Genos. O Genos é para você fazer a síntese lógica. O Novos é para você fazer a síntese física. O Excel é para você simular. Aqui o SSD tem o Modus é para você instalar, colocar SPD. E o de matar fiscal você colocar em PC semestre que vem para mexer com isso que faz. Qual é o nome disso daqui? O quê? Mais o quê? Agora fazer aqui, ó. Shift é? Qual é o nome desse? Eu quero esperar horizontalmente. Vou fazer ele. O comando só funciona quando tá. Vai ter modo vertical play, tá? Pô, mas olha aqui. Esquece. Shift S. Eu não consigo. Começou a aparecer coisa no Instagram. E aí, tudo bem? Você vai ligar, não? Como é que é isso? Isso que é bem, essa forma. Eu gosto de música indígena. Vamos botar lá no WhatsApp. Como é que é o. Dessa. Tá faltando uns dois, tá? A fonte de onda quadrada? Como é que é o nome da fonte de onda? Tá fazendo isso aí? Tô falando pra lá dele. Então tá gravando. Olha, resumo da matéria que eles mandaram. Não, resumo da metade da matéria. Resumo da metade da matéria. Da metade de tomografia. Pô, vai acompanhando ali, ao invés de você. Ah, já não precisa.
o voltage lá de baixo é 5 e a close é 0? Quais eram os open voltages aí? Peraí que eu já faço. Deixa eu só setar aqui, eu já te aparece já com Deixa eu tirar uma foto. conseguir. Ô Guilherme, a Xentologia não tava boa? Tava aceitável. Não, ele comparou isso com o mão usado. Não, nunca. Não, eu falei que tava gostoso, cara. Alguns anos. É que eu gosto muito. Nossa, alguns anos tava muito bem. Eu gosto muito de carne de sol. Da semana da festa. Eu disse que a carne tava ruim, mas eu gosto. Não considera doce. Eu falei que comi no almoço ela achou estranho. Mas sim, eu já ouvi falar sobre isso. Mas o daqui era tipo uma feijoada, só que o resto já era tipo cebola. Como assim? Mas bom pra nível de amigo ou bom assim, eu comeria esse negócio na Não, tipo, top 3 é news da história. É que pra mim só teve dia. Eu acho que eu nunca cheguei. Sim, foi a liquidação. A liquidação foi do que? Mas, pô, eles têm que cozinhar 1.200 livros de pessoas. Por exemplo, eu fiquei frustrado que eu vi na grande. Eu vi na grande lá, que esse cachorro comeu, vomitou e cagou o vômito. Eu tava muito carne, quase que eu vou mas eu descobri Aquela fonte ali a gente controla, quer dizer, a gente como é que coloca os dados nesse esquema? Quais são? Essa fonte de pulsos. Uma coisa errada é que não tá certo. Peraí, Rice. A lógica. Tem um bloco chamado de lógica. A lógica pode lá no tá aqui. Aí você vai ter que fazer essa seleção. Tá bom? Ele vai fazer aqui mais fácil. Mostrar. É segundo quarto da tarde. Não. Oi? Segundo começou com uma SL. Eu acho que Ele foi olhar lá as costas e falou, você vai ter um trabalho de fazer uma instrução, processar o do valor, e aí rastrear o indicador de destino final. Faz uma distância pequena, sabe, 10 pessoas, e aí a gente rastreou esse indicador. Ele tentou rastrear, porque ele é até, só que
o RTL não é nada associado. Mas eu tirar um chip só não faz sentido. Porque tem RTL que são lá, esse que é o liquidificador, mas aquele lá, ele é. Só que eu tinha uma aqui dele. Aí eu falei, não, aí eu falei, Luca, qual que é o ataque que tá salvando ele? Shift X. É porque só o X ele dá o check. O Shift X ele dá o check e o save. Meu Porque eu saí apertando todas as teclas do teclado pra ver o que ele fazia. Qual que dá o check assim? Shift X. Ah, não, você apertou todas e depois você apertou acelerando o shift. Com Shift não. O Shift é só porque eu vi isso aqui. Eu sabia que o Shift, apertando o Shift outro comando dava outra coisa. Eu fui lá que eu saí, deu certo. Meu objetivo é descobrir qual que simula. É, o da simulação. Eu não sabia, aí eu olhei. Cara, mas assim, voltou. Tá aqui no lado. Porque eu não sabia o que era mais. Se o capitão estiver ativado, fica muito zoado. Quanto tempo Ah, o capítulo aqui não pode estar na imagem. Quanto tempo Ele é aqui 6. Cara, aqui ó. Ah, não tá dando pelo que tava dando Pensando no não. N10, que eu acho que É, eu também acho. Certo? Porque tipo, até ele deixa ela ativado, aí quando faz isso aqui, ele ia pro lado. Porque aí você aperta Shift. Isso, é? É o N10 que ele mantém pressionado o Shift. Até fora do fio. Só um pouquinho. Aí você só aperta de novo o Shift. Que ele sai. Velho, eu fechei um projeto várias vezes que eu não sabia qual era o problema. Ué, você tava fechando, né? Aí depois você apertou o Shift e você parou. puxei 2 vezes. Ah, você invertiu, né? Tá lá no. Ah, é no Cadence lá e tá replicando. Lembra que tem vez que eu tô só ligado e Não, então. Porque tá pegando assim. Aí tá. Ele dá assim. tá gravando. Ah, no seu coisa, né? Seu... É, lá no talo, tipo, uma ideia, só que eu tô gravando a tela. Menos alguns. E na última, eu vou As coisas não funcionam. só assim, 50 minutos. Então, isso que eu tô falando, eu vou ligar de todas, menos controle. E eu vou controle essa segunda vamos ganhar uma matéria para fazer. Deve ser. O Vila não sabe. O que começou foi o fogo. Ele aumenta, né? Puxa, vai ficar tipo Mais tempo pra cima, vai estabilizar o uso. Não, essa não é mina, é uma mina reta, só que ela tem os ícones, só que Out dele, essa aqui tá passando você vê se tá. uma variação meio pequena. então, tem como você vai insertar Muito switch. Faz esse negócio pra separar aí. O nome daquele switch é. Aquele lá que tá ligando. Isso, switch. Ah, tá lá.
SMS, local de controle, instrumentação da segurança. Como chega nessa aula? Hã? Como chega nessa aula? Siga a lista. Você chegar também no celular. Se não aparecer, você bota no só está. Mas eu tenho que ver Mas se você tinha não peguei. Peguei isso, bate. Nossa, na quarta-feira. Peguei mais a parte também. Na sexta. Já bati. Usei só um trabalho. Sobre alt. Quer dizer, tá ok? Por que ele não está chaveando aqui? Close. Por favor, pegue por dois. Switch. Ele deveria oscilar um pouquinho no começo, depois convergir. Oi? Ele deveria oscilar um pouquinho no começo, Ele depois oscila um pouco no começo, depois converte. O meu tá lá fazendo. Tá? Tipo dos dois, oscilação, ou sóis, Você fez ou isso. experiência. Qualquer um desses que eu falei. Deixa eu ver. Tipo dos dois, instrumentação, sóis ou É PI. isso mesmo. O que ela está fazendo? Deixa eu ver o que você fez. Tá aumentando aquela estrutura do Isso. Até aí. Pegou um pessoal. Eu tenho que confirmar uma pessoa. Se aí, eu vou ver se é bem. Na página. Eu não mexi em mais nada, eu só puxei. Essa mulher é boa, né? Agora vai fazer isso mais que bem. Ah, vai pra 2,5. Ela é meio que esse vídeo, né? Ah, eu digo que não vai fazer. Parâmetro que muda pra alterar, já começar. Eu queria fazer Ao quadrado, né? Qual o nome? Quad. Vamos lá. Negócio de otimização e direcionamento de antena. E eu só vivo disso. Isso é tipo 5% de inovação. O título é difícil você falar. Ô Lucas, te conta que eu descobri como é que desativa aquele negócio que a linha, em vez de fazer assim, você faz ir na diagonal, Tá invertido aqui. é o scroll. Eu tô aperto o scroll. Se você aperta o scroll, ali vai ficar na diagonal. É, quando tu aperta o botão do scroll, ele muda o modo. Aí fica naquele modo lá louco, assim. Invertido. Você queria que espelhar a minha chave que tá habilitada nesse negócio. Corrigiu o negócio. Cara, isso aqui Você tava espelhando aqui. É um negócio absurdo. Bora! Bora! Obrigado aí. Algumas coisas aqui. Olha só, o que eu fiz aqui para simular uma chaves ideais, né? Eu posso colocar dois clocks, né? Um invertido do outro e as chaves, ou inverter a chave aqui no caso, né? Esse daqui é Open Voltage 0 e Close Voltage, vou fechar com 5, tá? Coloquei o VDD com 5, poderia colocar menor, tá? O Open Switch tá 1 tera, que é resistência muito grande, e não mudem aqui, é isso que eu estava fazendo, e aí que a gente vai ver um pouquinho a diferença. Close Switch Resistance está 1 ohm, né? Tem uma resistência. Se você colocar muito baixo, ele oscila muito, tá? Ele fica oscilando
as duas, porque você vai ter um caminho direto, tá? Nas chaves reais do MOS, a gente vai ver que isso afeta muito o valor final, a precisão do valor final, tá? E isso afeta também muito a oscilação do Vout, tá bom? Claro que a gente quer diminuir o máximo possível. 1 ohm é muito grande, a gente vai fazer chaves muito grandes para ter uma resistência muito baixa. Em torno de quanto? De uns 100 miliohms, tá? 80 miliohms, geralmente é esse valor que é o praticado tanto no PMOS quanto no NMOS. Tá bom? Então, colocando aqui, se eu colocar, coloquei um clock. Pessoal, o de baixo ficou igual, né? Vai aqui, Igual, era assim. igual, 0,5. Ou poderia colocar o clock aqui, ó. Olha lá, o mesmo clock, até para saber que é o mesmo clock, e inverte aqui, né? 5 a 0. Olha lá, tá certinho, né? Clock, eu coloquei 0 a 5, um período 1 micro, que a gente vai ver que as equações lá, ela depende do indutor, do capacitor e desse chaveamento. Quanto que eu estou chaveando? Tá? A gente vai mudar aqui para ver o que afeta no output voltage, o ripple, tá? Da saída. Tá aí tudo bem? O pulse width, né? Coloca metade do período. Então eu estou colocando 50%. Tá? Colocando 50%, olha que interessante aqui, por conta desse chaveamento, olha que eu não tenho nenhuma realimentação, tá? Não tem nada, eu só estou colocando, se colocar aqui VDD 5 volts, coloca 50%, aqui vai ser 2,5, né? Que está tendo 2,5, tá? 2,5, tá vendo que está 2,504, isso é a diferença das resistências e dos clocks que estão chaveando e tem um período que eles estão fazendo overlapping, né? Certo? Uma coisa muito importante que a gente vai ter que fazer no nosso conversor DC-DC, e sempre tem, quando você inicia aqui, você está com Vout muito baixo, então o que vai acontecer? Você vai dar uma porrada muito grande, você tem um indutor e um capacitor, então ele vai estar chaveando, olha a corrente para onde que foi, 1,5 ampere, acabou o seu chip, acabou, tá? A hora que você iniciar, acabou, queimou. Tá? O que a gente faz? É um circuito chamado soft start. Você vai chaveando muito lentamente. Você fala, peraí, deixa eu ir aos poucos para iniciar. E é uma rampa mesmo, você faz uma rampa para não ter diferença muito grande. Tá? No final aqui, o que acontece com a minha corrente? Olha lá, ó. Estabiliza. A minha corrente, na verdade, ela sempre vai ficar, o Vout está meio estável, mas a corrente do indutor, ela vai ficar chaveando para cima e para baixo. O Vout, se você olhar aqui, está muito bonitinho, mais ou menos, né? Ele tem uma oscilaçãozinha. Claro que está em torno de 2,5. Qual que é o ripple do meu Vout, ó? Olha lá, 1 milivolt, tá bom? Ele está aqui, 2.503, 2.504, 1 milivolt. Por quê? Porque eu fiz
dessa onda quadrada, esse daqui é o SW, que é o quê? Que é aquele ponto, olha aqui gente, depois vocês fazem no case. Esse é aquele ponto antes do indutor, tá? Que meio que copia o clock, né? Esse é esse ponto aqui. E aí, tudo bem? Esse é esse ponto aqui, ó. Aqui, esse SW aqui, ele é muito importante. Ele, essa daqui, fechou, passa o VDD. Aí depois esse abre, esse fechou, passa o zero. Tá? Então vai vir uma corrente assim, ou corrente assim, tá? E a corrente, ela tem, notem que eu coloquei 2.5. 2.5K vai dar quanto? 2.5 dividido por 2.5, 1 milivolt. Como se fosse 1 milivolt de carga. Só que o meu indutor, qual que era a inclinação? A inclinação depende. Opa. A inclinação, olha só, eu estou com 125 miliamperes e desce, tem que descer, né, para aquela questão da voltage balance, né, para manter, tem que descer 125 miliamperes. Como é que sobe e como é que desce? É lá o VIN menos Vout dividido por L, lembra lá? Certo? Você vai ver que a gente pode aumentar e diminuir isso daí. Tranquilo até agora? E isso daqui tem tudo a ver com isso daqui, que é a oscilação que você não quer. Você queria uma tensão 2.5, só que você está vendo tá 2.5 em 1 milho. Ah, mas já tá bom. Calma lá, né? Tá bom porque eu estou com a frequência alta e os indutores altos. Vamos brincar aqui um pouquinho. Pegar aqui o bloco. Se eu colocasse o período agora, não 1 mega, vamos colocar 100K. 10 micro e 5 micro, certo? Eu coloco o rise time 1 nano e 10 nano para ser bem rápido, tá? Para ser uma coisa, senão ele pode ter o rise time lento, aí bagunçar tudo. Olha o que aconteceu. Nossa. Olha aqui. Estragou tudo aqui. O negócio do indutor virou uma serrilhada. Olha lá. De 1 mili. De 1 mili, ele foi para 150 milivolts. O Vout. Tá? Porque, colocando a frequência, ele vai ficar mais tempo chaveando aqui, né? Olha lá, ó. Era 124 Mili? 124 mil, foi para 1.4 ampere. Aumentou 10 vezes o ripple. Tá? Então a frequência, ela afeta 10 vezes o ripple da corrente e 10 vezes o ripple da tensão. É o tanto indutor capacitor. Ou seja, por isso que aumentou 100 vezes. Era 1 milho e foi para 100 milho. Então a frequência aqui de chaveamento é fundamental. Eu tenho a frequência alta porque eu ganho 2 vezes. Eu ganho indutor e ganho no capacitor. Ah, mas eu quero essa frequência de 100K. Legal. O que eu teria que fazer para manter a mesmo ripple? Tem a equação lá. Se eu aumentar o indutor 10 vezes, olha só que vai ficar 100 microamps, né? Já é absurdo. Mas se quiser fazer... Dá pra fazer isso no chip? Não, chip não. Esses indutores e capacitores, eles são externos, tá? O das chaves é externo. Tá quanto tempo de simulação? Oi? Tá.
Um milho. É um milho. Por que tem que colocar um milho? Até mais, por causa do inicial lá, né? Que ele oscila mesmo. Olha lá, ó, voltou para 124 micro. Só que a oscilação na tensão, ela vai estar 10 vezes pior ainda. Deve estar 10 milho. Eu teria que aumentar o capacitor 10 vezes. Tá? Então, primeiro, frequência afeta muito o ripple da corrente e o ripple da tensão. Então tem que ter uma frequência maior possível. Por que eu não posso ter 1 giga? Não, porque também 1 giga eu não consigo fazer o loop trabalhar nisso, tá? Eu teria muito problema de não só a estabilidade, mas do loop loop reverter, tá? Quando eu faço isso. Tá bom? E também para chavear esses transistores gigantões, né? Eu estou falando aqui com a chave ideal. Mas se eu colocar um transistor 10 mil vezes, eu tenho capacitância gigante. Como que eu vou chavear esse cara com mais de 1 mega, né? Certo? Tranquilo? Se eu colocasse ao contrário, vou inverter aqui. Então é muito bom brincar com isso daqui já, né? Essa besteirinha aqui, eu já brinco. Olha lá, voltei para o indutor. E vou voltar agora. Vamos colocar, em vez de ser 1 micro, 0.1 micro e 0.05, né? O período. Certo? 100 nano, 50. Vai ser 10 mega. Olha lá. O ripple ficou muito pequenininho. Que legal. Isso seria o ideal. Só que eu não consigo. Olha lá, 12 mil. É proporcional, né? E aqui vai ser menor ainda. Se eu der um zoom aqui. Professor, como que faz esse zoom? Como que... Você seleciona com o direito. Ao direito? Tá. Aí é ruim que vai. Vamos fazer o seguinte. Dá o Ctrl e mexe no scroll que ele vai. Isso. Só nesse quadradinho. Ctrl. Não, nem precisa clicar. Só clica no. Ctrl. E vai no scroll aumentando que ele vai. Você pode diminuir ou ampliar a visão só dele. Olha só, isso aqui. Tá. Eu tenho que apertar Ctrl, segurando. Não, o Ctrl ele dá o zoom. Isso, dá o zoom só nele. quadradinho. Mas eu posso fazer aqui, ó. New window. Não. Subiu. Eu só clico do lado da varinha ali, que ele deixa só essa janela. Ah, não, você quer ver as outras. Não vê as luzes. Lá não, no canto esquerdo, assim. Debaixo de baixo de fora. Cadê? Aqui? Então, sério, é justamente. É porque o problema é que ele está oscilando aqui, entendeu? Quando eu dou zoom aqui, ele não estabiliza. Vocês procuram aí, vocês não falam. Como é que tira o A e o B da tela depois? Beleza, ó. Beleza, tem que pagar. Olha lá, 14 microvolts. Por quê? Eu tinha 1 mili. Diminuí 10 vezes, 0,1 mili. Mais 10 vezes, tá? 0,01. Tá? Então ficou muito bom. Só que eu não consigo. Eu consigo aqui no como é que fala? No ideal, tá? Aqui, pô.
Tá bom? Isso é uma coisa, tá? Então, o normal que a gente faz é ter alguns megahertz, tá? Então, aqui, o micro, período é 0,5 micro. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó, tá vendo que eu tô com 2.5K? Quer dizer que eu tô com 1 mili, né, de corrente. Vamos aumentar isso daqui para 100 mili, tá? 100 mili. Então eu vou diminuir aqui 0.0, tá? Estou diminuindo a resistência. O que vai mudar? A carga, tá? A corrente. O que é isso? É esse valor aqui, ó. Tá vendo que ele está centrado em 100 mil? Tá vendo? Ó, ele está de 35 mili até 100, isso é um pouquinho mais aqui, né? 122 mil, e o meio dele é o 100 mil, tá? Que é a corrente. A carga não muda essa delta I, ela só vai subindo e descendo, tá? O delta I, esse triângulo aqui sobe e desce, essa onda triangular, tá? Com a carga, tá bom? Daí tudo bem? Eu não entendi muito bem o que a mudança da carga fez aí. Mudou o DC aqui. Mudou o DC dessa onda triangular. Antes ela está vindo para negativo, que na prática não vai existir. Está vindo mais aqui, está tudo ideal, vai para negativo. Agora ela está 30 mil até 158 mil. A média é 100 mil. Tá? Está permitindo que se puxe mais corrente. Isso. Então, a corrente, na prática, vamos até mudar de novo. A corrente, a carga aqui, ó, 0.025, vamos dividir por 2. 0.125, né? 12. Certo? Olha lá. Ele ficou centrado aonde? Aqui. B aqui. 124 lá, né? Ele está 123 e 280. Ele está centrado no meio, é o quê? Quase 200. Os 200, tá? Aqui vai ser os 200 mil agora. Porque eu diminui a resistência, né? Em 2.5. Aqui continua. Ó, caiu um pouquinho. Era para ser 2.5. Daí tudo bem? Por que não está fazendo agora? A corrente não está, a tensão não está em 2.5. Eu não mostrei o dead cycle. Olha o efeito da impedância. Tá vendo essa onda triangular aqui? Era para copiar o bloco. Vou até colocar aqui, ó. Mas não está conseguindo. Não tá, por quê? Essa inclinação aqui B 145 milivolts de queda de tensão. O que é isso? É os 200 mili em cima de era um ohm ali que estava. Mais ou menos isso, tá? Então ele era para subir VDD, para subir 5 volts,
ou vem e para ficar. Só que a resistência de cima, a resistência desse cara é quanto? É 1 ohm. Então está passando os 200 mili em cima de 1 ohm. Na verdade nem é os 200 mili, é isso daqui, né? É essa daqui, não é a queda de subida que está subindo? É esse valor aqui, ó. R$124 mili, certo? É o que está passando, está subindo, aumentando a resistência, está tendo uma queda, tá? Esse é o grande efeito da resistência da chave, tá? Ele não mantém o VDD, porque a corrente está oscilando, a corrente está um triangular. Com em cima da resistência, a corrente vai cair. Atenção. Será que de baixo também cai? Aqui. Claro, ela vai subir. Era para ser 0, né? O que é para ser 0? O que está acontecendo? Ele está negativo até o valor negativo. 124 milivolts. Que é 124 mili de corrente em cima de 1 ohm. Tá? Tranquilo? Por que ele permite negativo? Porque é um indutor ali, né? Ele tem que manter a tensão dele média ali. E ele vai para o negativo. Por isso que eu não preciso colocar as duas chaves. Eu posso colocar o diodo, que é o assíncrono, eu coloco o diodo. Porque essa tensão da SW, ele pode ir abaixo do 0 mesmo. Por isso que o diodo conduz 0 com negativo, ele vai conduzir. Tá? Só que vai conduzir com menos 0,5, 0,6, né, maior a tensão. Tá? Então por isso que a gente coloca síncrono, para ficar próximo de 0. Tá? Se eu aumentar essa resistência da chave, vou colocar 10 ohms. Olha lá, foi para 1.3. Era para ser 2.5. Aí, ó, já ficou. Tá vendo? Certo? Aumentou 10 vezes a queda. Tá? E aqui embaixo também. Era para ser a onda, seguir a onda do clock. Tá? Não está seguindo. Por conta da resistência. Tá? Nesse caso aqui, das chaves, não me pergunta muito por quê. Ele fica instável, tá? Se colocar, por exemplo, 100 mili, 100 mili, ficou mais instável, né? Mais estabilizou. Olha lá. Ficou próximo, tá? Então eu quero que tenha uma queda. Olha lá, a tensão está muito próxima de 2.5, tá? Está tendo uma queda de certo? 14 milivolts, que é 124, sei lá, em cima de 10 ohms. Tranquilo? Pergunta. Aqui era para ir para 5 volts, né? Por que não está dando para 5?
para 4.98. Né? Que ainda tem o efeito da resistência que a gente tem na chave, né? Apesar de eu ser pequeno. Isso, tem um pouquinho. Mas por que, em outras palavras, com esse valor? Olha lá, eu estou com 2.49. Quando eu aumentei a carga, não chegou, eu estava com 1 milho de carga, ele estava 2.5, legal. Mas você viu que eu aumentei para 200 milho de carga, ele diminuiu um pouquinho, 2.48. Por isso que eu preciso de realimentar, né? Para eu saber, opa, tá? Eu tenho que alimentar para mudar um pouquinho o dead cycle. Mas eu não vou ficar chutando aqui o dead cycle. Esse daqui também é um efeito, além da impedância, certo? Mas é um efeito seguinte. Lembra que essas chaves, overlapping, né? Você está perdendo. Tem um momento, na hora que você liga e liga uma e desliga a outra, você está perdendo a corrente aqui. Você está tendo curto-circuito. Vamos piorar isso daí? Se eu colocar esse clock mais lento, vou colocar um tempo de segurança mais lento, aí que você vai ver que vai perder muita corrente. Ah, vamos pegar essa corrente aqui, quer ver? Olha só que legal. Vamos pegar a corrente aqui e aqui. Aqui, para esse cara. Não. Vamos ver se eles estouram as chaves. Aí. Bonitinho, né? A corrente. Uma tá subindo, olha só, a corrente vai, sobe e vai, e a outra vem daqui, né? Na verdade tá invertido, né? Porque eu peguei o nó invertido, mas tá bonito. Mas então zoom, tá vendo que elas estão, chega um momento que elas estão fazendo overlapping. Se eu piorar esse overlapping aqui, vou colocar um rise time um pouquinho maior, 100 milho. Ixi, 100 milho é muito, né? Vou colocar 10 e 10. Vamos ver o que acontece. 10 mili É. e 5 Oi? 5 mili no pulse, né? 10 milho, aqui eu coloquei um 10 milho de subida. Olha o que aconteceu. A corrente 8 amperes. Certo? Se eu passei muito tempo com os dois ligados, o curto-circuito, era para uma corrente seguir um lado do clock e o outro seguir outro. 100 milho. Aqui no subida, teve uma corrente de 8 amperes. Por quê? Micro, não? Não, 8 amperes. Não, tô falando sem micro, não? Por quê? O tempo que você colocou. 10 nano. 10 não. 10 nano de rise time full time. Não, eu tô falando assim, os outros. Porque você tá falando Vamos lá. mili. Tô Olha pensando. só. Eu tinha 1 nano aqui de subida e 1 nano de descida. Uhum. Então estava subindo e rápido um e outro. E tem um overlap dos dois. Mas esse tempo está muito alto. O que eu fiz agora? Eu aumentei esse tempo. Aumentar um pouquinho esse tempo deles subir os clocks. Ou seja, vai ter um tempo que eles vão subir e vão ficar as duas chaves conduzindo. O que acontece? As duas chaves conduzindo. Olha lá, vai para 8
amperes. Do outro lado. Também, ó, tá vendo? Quando cai, 10 amperes. E era para ser mili, né? Olha lá, tudo bem? Ô, professor, Oi. então tem que defasar as chaves? Tem que fazer um dead time. Não adianta você defasar, que senão vai chegar no momento que eles se encontram. O que é que você tem que fazer? Uma das chaves, você diminui um pouquinho. Certo? Fazer na verdade você não faz, você combina que as duas, você diminui uma de um lado, outra do outro. Diminui um pouquinho esse on-time aí. Tá? Diminui o Rising Time? Não, o rest time também é importante, mas não só isso. Vamos pegar os dois clocks aqui que estão controlando a chave. Você vai ver que elas estão sobrepondo. Enquanto uma sobe e outra está descendo, e tem um período grande que eles estão sobrepondo. Tá? Quer ver? Vamos pegar uma chave aqui. Vamos fazer agora dois clocks, tá? Eu vou até apagar esse cara. Apaguei esse cara. Vou mudar essa chave, vai ser 0 e 5 também. 0 e 5, tá? O clock vai ser o clock invertido. Concorda? O clock aonde sobe 5 e 0. Vamos chamar esse cara aqui de clock CLKN. Ou é barrado, né? Às vezes é barrado, mas vamos chamar de clock N. Tá? Nossa, acumulativo. Nossa. Olha lá. Enquanto uma está descendo, está desligando a chave, a outra meio que já ligou e está funcionando. Por isso que a corrente fica muito alta. Tá? Puxa, 12 amperes. 12 amperes. Por isso, gente, que o inversor, esse é o grande motivo por que o sinal digital é descontínuo, entre aspas, né, aproximação. É uma onda quadrada. Já pensaram por que o sinal digital não é onda triangular, nossa é noite? Por que é um binário, 0 e 1? Por causa disso. Você não quer que as duas chaves estejam ligadas ao mesmo tempo. E em saturação. Né? Se ligar ao mesmo tempo, você vai ter uma corrente de curto-circuito entre o VDD e o terno. Tá? Então, por isso você quer que tenha um rise time o mais rápido possível, para isso daí diminuir, tá? Mas você quer fazer um overlapping, né? Não no overlapping, né? Você não quer que faça um overlapping. Vamos fazer um simples, tá? Tem um non-overlapping clock. O simples seria o quê? Esse CLK aqui, ou o outro, posso diminuir um pouco. Vamos diminuir um pouquinho diminuir o on time dele, tá? O período dele. Período não, diminuir aqui o on time, tá? Professor, o que é esse overlapping que você falou? Oi? Esse overlapping que você Overlap é aqui, ó. Enquanto eu estou ligando um, eu estou desligando um, eu estou ligando já outro. Aí passando corrente. Entendi. Entendeu? Tá passando a corrente, né? O que eu quero fazer? Eu ligo uma chave só depois que a outra desligou. Para ficar, né? Aquelas duas fases. Ou eu estou naquela posição 1 ou 2.
Entendeu? Ou eu estou no VDD ou eu estou no zero. Certo? Senão, vou ter um caminho aqui direto. É o que está acontecendo. Caminho direto. Ou é para vir a corrente daqui para cá, ou daqui para cá. Mas ela está vindo assim. Direto, curto. Tá? Aqueles 10 amperes é naquele pequeno momento onde eu curto-circuitei o VDD do terra. Pode ser qualquer coisa, né? Certo? E até queimo também o chip também. Tá? Então eu quero que esse cara só vai ligar depois que esse aqui ter certeza que esse desligou. Não tem um caminho direto. Tá? Então eu vou diminuir o período que ele vai ligar. Claro que isso vai dar um erro lá no VDD que não deveria ser, tá? A gente tem que controlar, que é o non-overlapping clock circuito. Mas só diminuir aqui, só para a gente ver que a corrente vai diminuir muito, tá? Ou quase sumir. Vamos pegar aqui, pulse width. Vamos colocar, tem 10 nano, vamos colocar 400 nano. Nano. Só que olha o que vai acontecer. Não é simples assim, tá? Olha o que aconteceu. Não adiantou, né? Que eu coloquei. Pode ser assim, isso. Ou seja, eu diminuí o intervalo aqui. Eu diminuí no zero aqui, né? Diminuí no zero porque aqui, ó, clock, ele tá de 5 para 0. Não tem nada, mas olha o que aconteceu. Eu diminuí um lado, então aqui, ó, O outro clock está em quanto, professor? Foi? O outro clock lá está em quanto? Esse clock aqui tá mantendo a mesma coisa, 50% tá. de saco. Diminuindo 400, esse lado aqui diminuiu, meio que diminuiu o overlap, só que desse daqui, ó, ficou um overlap gigantesco, né? Ficou muito mais largo, porque ficou 100 milissegundos que ele Não fechou. Os dois ligados. ficou ligado, entendeu? Professor, Foi. antes não estava acontecendo isso porque estava muito rápido, né, a troca. Isso. Aí não tem como fazer isso, garantir que ele vai trocar rápido pra não... Não, então pode, as duas coisas tem que fazer. Trocar rápido, mas pense, trocar rápido você tem capacitâncias. Aqui ele vai trocar rápido. Quando você coloca a chave, você tem capacitância de 100 picofarads. Ele não vai trocar tão rápido. Então, a gente está falando aqui de 10 nano, entendeu? Subir um nano resolve. Pô, mas será que eu consigo subir com um nano? Então, é isso que eu tô falando, tá? A gente precisa fazer que um seja menor que o outro, tá? Claro que eu diminuí o tempo zero aqui, e aí ficou maior o tempo, ficou pior, né? Vamos inverter aqui o clock. Peraí. Vamos inverter aqui de novo a lógica. Vamos inverter 0 e 5. E aqui eu vou inverter 5 e 0. Então agora os clocks vão estar olha lá.
esse cara aqui ficou menor. Certo? Uhum. 400 não. Por que eles estão indo os dois? Aqui ele ainda está consumindo os dois. Este aqui. Ah não. Mas é a mesma coisa, né? Quase uns 1000 vídeos. Esse é o. Que o nome é. Não, nome do canal. Oh, meu Deus. Enfim, É, qual é o nome desse canal? vocês entenderam, né? Mas manda aí no WhatsApp. Tem WhatsApp nesse canal. O cara inteiro dele. Tá. Qual é a tua roupa? João. Tudo isso. Não, sem incentivo. João. João. ESS. S. Isso. Esse anúncio me acho que é polêmico. É. Tá, vocês entenderam, né? Eu tenho as duas chaves, eu tenho que colocar um clock, tal que. Aqui é o CLK. Isso. Dá uma olhada no futebol. Ah, o polêmico? Já polêmico fator. Ah, tá. Tem outro 5. Aqui é o PMOS on, quando é 0, por isso. Quando é o PMOS, ele está ligado. Aí eu desligo o PMOS off. Aqui está o NMOS off. Fica um tempo, é o dead time, que nenhum dos dois estão ligados. E aí que eu vou ligar o NMOS on, certo? Aí depois eu desligo ele, fica um período que os dois estão off, aí que eu ligo o PMOS de novo. Tranquilo? Tem uma lógicazinha aí, tem nos slides essa lógica do dead time. Esse dead time não pode ficar muito tempo, porque eu perco a eficiência. Eu não vou ficar chaveando, vai ficar um período que está tudo aberto aqui e o consumo vai correr. Então, a tensão vai cair. Então, eu tenho que tomar cuidado nesse dead time não ser tão grandão. Aí, tudo bem? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Ó, o que mais que a gente pode brincar aqui? Pode brincar o seguinte:
Vamos voltar lá para o nano, né? Nano 500. Nano 500. Nota aqui que o meu Vout não está, né? Tá 2.48. Por quê? Porque a minha carga, eu estou puxando muita corrente, as resistências estão fazendo com isso, né? Tanto que se eu voltar aqui, era 2.5, né? 25. Não, 25, não, 2.5. Ah, não, verdade, do 2.5. Era 1 mili, né? 2.5, você colocar um 2.5. Olha lá. 2.5, ó, fica bem certinho, né? 2.504. Só que o grande problema é tá vendo, ó? Menos 89 até 36. Por quê? Continua 125 mil. Tá bom? Isso daqui é um outro problema do PWM. Claro que na real, na prática, a corrente não vai ser negativa. Ela vai chegar no zero e vai ficar. Então essa onda triangular, ela vai ficar descontínua. É chamado modo descontínuo. Quando a minha carga está muito baixa, essa onda triangular deixa de ficar chaveando. O que acontece? Você perde também a eficiência. Vai ficar um tempão muito grande sem ninguém ficar chaveando. Tá? Então, se eu tenho um delta IL grande e a minha carga está baixa, ele vai chegar no momento que ele está negativo, né? Ele não vai fazer, ele vai ficar, em vez de ficar assim, né? Aí ele vai caindo, ele vai ficar algo assim, ó. Tá? Perdeu, vai ficar muito tempo sem ficar chaveando, você perde a eficiência. Tá? Aí por isso que tem que ter outro modo chamado PFM, Pulse Frequency Modulation, tá bom? Mas vamos fazer aqui o PWM, né? Pra gente mostrar aqui. Se eu mudar o Duty Cycle, ele vai mudar essa tensão, né? Proporcional. Se eu quisesse brincar aqui, vamos mudar o Duty Cycle aqui, em vez de ser 50%, vamos colocar, quanto que vocês querem aí? 25%, 250. $1.25, né? Certo? 1/4 do VIM. Tá certo? E aqui vai mudar também. Notem, quer ver? Olha só, ele continua subindo 125, não, na verdade, menos, né? Porque agora é VIN menos Vout sobre L, tá? Só que ele vai mudar, como o período é bem mais
bem menor, ele vai subir mais rápido e vai descer mais lento. Só que no mesmo valor. Tá bom? Tranquilo? O que o senhor fez para isso acontecer? O meu V-out diminuiu. Porque o meu duty cycle diminuiu. Sim, mas o que o senhor fez no circuito? Não consegui pensar. Não, eu não fiz nada. Eu diminuí o duty cycle. Ah, O entendi. duty cycle agora está 1/4. Em vez de estar metade. O que acontece? O meu V-out vai ser 1/4. O V-in, que é 5 dividido por 4, dá 1,25. Agora, em vez de ser uma triangular bonitinha, sobe 50% do tempo e desce 50%, ele vai ter inclinação maior, porque ele tem um período menor para subir. Ele vai subir menos, né? Porque vai subir menos. V-out menos V-in por ele. Ah, não, tá certo. Ele cai menos. V-in menos V-out. Ele cai menos V-out por ele. Então, se o V-out está menor, ele vai cair menos. Só que tá vendo que ele tem um período maior para cair. Então, ele vai cair com inclinação um pouquinho maior. Mas isso não é problema, tá? É só que muda o shape aí da forma de onda e tá em torno e está constante, né? O V-out está constante, ele está constante em torno da carga, que no caso lá estava 1 milli, né? Tá bom? Até aí tudo bem? Então vamos. Problema desse cara aqui de não ter vamos voltar aqui. 500, né? 500 milli. 500 milli. Problema de não ter realimentação. Como qualquer outro sistema que não tem realimentação, ele é suscetível a qualquer mudança, né? Se eu tiver o duty cycle aqui 50% e mudar meu V-in, o meu V-out vai mudar. Tá? Não deveria acontecer isso. Tá bom? O que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Você vai pegar aqui. Eu vou pegar uma amostra do V-out, tá? Claro que tá 2.5. Eu vou colocar aqui os resistores grandes, né? Sei lá. 250K ou 2.5 mega. Tá? Eu tenho 2.5 mega, 2.5 mega. Correto? Por quê? Passar só um micro aqui, né? Eu quero só perder o micro. Aqui está a carga, que está puxando lá 1 milli. Eu quero passar um micro aqui, só gastar um micro. Tá? Por que eu faço esse divisor resistivo? Porque essa tensão aqui, vamos chamar essa daqui de B-sample. Tá? É o que eu vou comparar com o meu VRF. Certo? Claro, se eu tenho os resistores iguais, o que vai acontecer com essa tensão? Vamos lá? Pergunta muito difícil de concurso para a Polícia Militar. Ficar na metade. Certo? Vai ficar metade. Então, se eu tenho 2.5, 1.25. Tá bom? Então vamos fazer aqui, colocar um voltage control voltage source, que é o meu digníssimo op-amp ideal, ganho de 10.000. Não, vou colocar máximo output 5 e 0, para ele não ficar flutuando qualquer coisa, tá? E coloquei 10.000 de ganho.
Shift R, Shift R. Bom? Trufe GPT é o bot. Vou colocar aqui um valor. Vou colocar aqui uma seção. Esse daqui é outro bot. A maioria das coisas políticas É bot. tem um monte de bot. Ainda mais agora aqui, Aí tem gente que não Ó, sabe. presta atenção. batendo um pouco. Vou bater um pouco e bota muitos bots. Esse daqui eu vou colocar, chamar de V-erro. Tá? Tome cuidado com esse nome de amplificador de erro, nunca gostei. Falei, cara, pra que eu vou precisar de amplificador de erro, né? Pra amplificar o erro? Não, mas é a diferença, né? Tinha que ser V-diff, né? Da diferença do sample com minha VRF, tá? Vou chamar aqui de VRF. Ó, isso daqui é uma coisa fenomenal. Quem que vai definir meu V-out aqui? Tá? Que eu ainda não coloquei, claro que meu duty cycle está limitado aqui. Eu estou fazendo meu duty cycle fixo ali, né? Mas no final eu vou ter um loop aqui que vai ter o PWM e vai definir o duty cycle. Então quem vai definir o meu V-out para ter o duty cycle certo lá é esse VRF. Se eu colocar aqui 1.25, aqui no loop vai garantir 1.25 e aqui 2.5. E aí ele vai gerar o duty cycle para dar 2.5. Se eu colocar aqui 1 volt, aqui vai ser 1 volt, dividir por 2 vai ser 2 volts. E ele vai gerar o duty cycle para 2 volts. Tá bom? Então quem define o V-out acaba sendo o VRF. Tá? Claro que eu estou com um loop aqui, eu vou colocar esse VRF igual 1.25 aqui. Tá? A gente vê o erro e vê o meu PWM. Tá? Onde é que tá a outra ponta do V-erro? Calma que a gente vai colocar aqui. Ó. Ah, Um ponto. Ah, boa pergunta. Onde está a ponta do erro? não, assim, onde é que vai estar Aqui ligado? não, mas é uma boa pergunta mesmo. Porque aqui, se ele estiver aberto, ele vai dar qualquer valor. Por quê? Ele não tem loop, né? Ele vai chegar a qualquer valor. O que ele tinha que chegar aqui quando eu realimentar? Se eu alimentasse ele tivesse bonitinho. Para eu gerar uma onda duty cycle 0,5, aqui eu tenho 1 microsegundo, que é igual a 1 MHz, tá? O que eu faço? Eu pego isso daqui, eu gero um dente de serra. Quem define a frequência é o gerador de dente de serra. Eu vou gerar um dente de serra de 0 a VDD. Tá? E aí eu tenho que ter o meu nível, que é o V-erro, tem que estar onde aqui para dar 50%? V-erro. Nessa metade. Isso, tinha que ser VDD sobre 2. Para quando eu colocar um comparador, se eu fizer um comparador aqui, V-erro e o dente de serra, né? Ele vai, quando estiver abaixo, ele está 1, chegou aqui, foi para 0, aí depois vai para 1, vai para 0 e assim por diante, certo? Então no final, o que esse cara tem que fazer quando eu fechar o loop? O ideal seria esse amplificador de erro ficar VDD sobre 2. Tá bom? Tranquilo?
Claro que aqui em malha aberta ele não vai dar lugar, não vai dar qualquer coisa. Tá? Ô, professor, Oi, pode falar. aí que entra aquele oscilador mequetrefe que você mencionou? Não, o oscilador mequetrefe é só no início. Esse daqui, o que vai entrar, não adianta eu realimentar aqui, colocar o PWM e realimentar, porque ele vai ficar estável. Lembra que eu tenho os dois polos aqui? Aí ele vai ficar oscilando bastante. Eu teria que fazer a compensação aqui para ele ficar estável. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, que esse V-erro aqui, que a gente vai fazer é deixar o arquivo aberto, depois a gente faz. Se esse V-erro for VDD sobre 2, e a gente colocar um dente de serra com um comparador, ele vai dar 50% da serra. Tá bom? Então, quem arruma esse dead cycle é exatamente esse V-erro. É a diferença entre o sample e o VRF. Então ele compara, deixa eu comparar uma parcela do Vout. Poderia comparar o Vout direto? Poderia. Só que às vezes o VRF não é tão grande. Vou comparar um pedaço do Vout e ver. Tá do que eu queria? Não. Opa, então aumenta o dead cycle ou diminui. Aumenta o V-erro ou diminui. Tá bom? Então se eu pegasse aqui, ó, vamos fazer um dente de serra. Vamos colocar um. Comparador nada mais é do que um amplificador com ganho muito alto e rápido, tá? Esse aqui for VDD sobre 2. 2.5, né? É coincidência que o Vout é 2.5, tá? Mas o VRF tinha que ficar ali próximo para dar 50% da cycle. Se eu quisesse menor, ia ser menor, tá? Vamos chamar esse cara aqui. De PWM. Como que eu faço um dente de serra? Ora, eu vou colocar de 0 a 5. O período 1 micro. Só que o rise time ele vai ser 1 micro. Melhor colocar 999. Isso. 9.99 não. Micro. E 1 nano. O Swift eu não coloco, né? O Swift nada como simular. Vamos pagar esse cara aqui, esse cara. Putz, frota. Vamos ver aqui se eu tô bonitinho. Vou chamar esse daqui, ó. V erro 2, tá? Para não confundir com o outro lado. V erro 2. Esse daqui só tufo, essa é T. Lente de serra.
aqui o PWM. Mais ou menos, né? O que aconteceu? Subiu. Por que ele não está caindo? Nota que ele está no meio, né? Dente de serra. Tá 0, 5 volts. Por que meu PWM não está fazendo o que eu quero? Ajuda, gente, ajuda! Eu não tô entendendo uma coisa. O ganho que tá saindo daquele comparador pro esse PWM, por que ele só tá batendo 5 volts? Não era pra bater o ganho de, sei lá, quantos 1000 que você colocou? Aqui? Isso. Não. É o seguinte. Ele poderia bater, né? A diferença 1000. Só que o comparador ele vai como? O máximo 5 e o mínus 0. Então ele poderia ser tantos 1000, né? Só que eu limitei. Eu não tinha percebido. E agora, hein? Mas assim, aquele lá de... Ah não, um é constante, 2,5. Uma fonte é constante, a outra é o pulso. Oi? Uma fonte é constante, a outra é o pulso. O outro é o dente de serra. Professor, Oi? não tem um período que o dente de serra tá off, não? Porque for Rise 990 e o Fall ficou 1 ao invés de 10. Mas era pra dar problema aqui, né? Claro. Não tem problema. O problema tá sendo no outro. Quando ele dá um VR. Desumanizado. Será que é o Desumanizado? Isso. Quer dizer, Porque o outro tá... Tá. quer dizer, não desumaniza o outro, entendeu? É um pouco despresunçoso. Mas não é desumanizado. Ah, sim. Você tá lendo a letrinha miúda agora? Uhum. Depois tá tirar os tags e deixar o cara bom. Isso aí. Eu vejo jeito. Tudo uma questão de narrativa. Esses carinhas aqui, Geralmente, gente, o pessoal que faz isso aqui, Stone tudo. Cara, eles estão estilando. Conhecia nada. eu gosto.
enfim, depois a gente vê aqui o que está acontecendo. Esse é o primeiro de dois. Esse aqui é o primeiro de dois. Vamos lá de cima. Ah, já sei. Aí o tempo depois. Estavam certos. O que eu acho estranho é que o cara fica pilhado, mas o cara não mandou a tirinha pra sacanear com ele, pra existir a verdade. As pessoas que andam com tratamento, aqueles que buscam tratamento, sofreram isso, né? Vocês estão achando que, né? Que não, cabritinho. Era o quê, pessoal? Seguinte, ele estava, isso é uma coisa muito complicada, quando você coloca open loop, em impedância infinita. É o seguinte, aqui eu estava em circuito aberto, né? Estava em circuito aberto. Aí beleza, ele mudava, carregava. Aonde que ele ia descarregar? Para o zero. Não tinha nada para descarregar para o zero. Aí eu poderia colocar uma impedância ou um capacitor para ele. Ó, descarrega a corrente para o zero. Tá? Então por isso coloquei o capacitor. Por mais que era para ficar mais lento, mas é para ele descarregar. Tá bom? Então agora é o seguinte. Eu posso tirar esses clocks aqui. Eu venho aqui, ó, pego esses clocks sem medo de ser feliz. Pra cá. Ligo. PWM aqui. E aqui. Claro que tem que ter uma lógica aqui ainda. Por quê? Primeiro, duas coisas que são muito importantes. Eu fazer um driver, ou seja, se eu tenho uma chave muito grande, eu não posso colocar qualquer circuitinho digital que ele não vai conseguir carregar. Eu tenho que fazer a sequência. Vocês ouviram falar já de fan-in, fan-out de uma chave? É quanto que ele consegue carregar aquela impedância e aquela capacitância. Ela tem que fazer uma cascata de inversores, aumentando ele para conseguir drivar. Isso chama o driver. Tá? Eu vou colocando um monte de capacitores, de inversores, aumentando. Não posso aumentar um grandão, eu vou aumentando. E aí ele consegue drivar. E outra coisa, esse non-overlapping clock. Tá? Eu coloco um non-overlapping clock para não ter o chaveamento aqui. Tá? Vamos colocar aqui plot SW. Vamos colocar o Vout. Corrente, custo, plota. Esse erro você vai ver que ele vai colocar um capacitor aqui, mas não vai adiantar muito não. PWM. Meu Vout.
tá vendo que o R1 está 5 volts? Tá? O Vout. Então, olha lá. Dente de serra. O meu V-erro, 2.5. Tá chaveando, né? O PWM, 50% da cycle. Daqui para cá, 500 nano. E daqui para cá, 500 nano. Certo? Tá dando 1 micro a menos, que é aquela diferença lá, aquele erro lá de 1 nano. O meu indutor está dando aquele 120 mili, tá? 117, 120. O meu Vout está dando 2.48, porque aquele diferença lá nas resistências, tá? Então, se eu pegar esse amplificador de erro, quer ver, se eu colocar ele, em vez de ser 2.5, 1.25, o Vout 1.25, certo? Por quê? Porque o meu duty cycle agora ficou 1/4. Certo? Uma dúvida? Ou não? Apaguei o outro erro, tá? Aqui, meu duty cycle está 1/4 agora. Certo? Dúvidas? Então, quem depende agora do meu PWM é só um sinal, que é esse sinal aqui, que deveria ser esse sinal. Vamos conectar ele aqui, ver o que dá, né? Deveria dar bonitinho, é só ligar esse daqui. O problema na analógica é o só, né? Esse é o problema, tá? Se eu chegar e falar, vou ligar esse cara aqui, então eu vou tirar esse erro aqui 2 e vou apagar aqui e ligar aqui. Certo? Então eu pego o V-sample pelo VRF. Então eu estou 2,5, 1.25, 1.25. Aqui é para dar 2,5, né? Para dar 50% da design. Olha lá. 400 F-Volt. Sentiram o cheiro de queimado? O amplificador de erro deu 0, entendeu? Ele não tá chaveando. Olha o SW. Ah, femtovolt, tá 0, né? Femtovolt. Tá queimando não. Tá em 0, tá desligado. Meu PWM tá desligado, tá? Por quê? Porque o meu amplificador de erro tá 0. Tá? Isso daqui tudo é por conta da estabilidade. Depois a gente vê como fazer essa estabilidade para poder fechar o loop. Aí o que vai fechar o loop? Quem que define a frequência de 1 mega? É a dente de serra. Que aí eu faço o oscilador e tal para dar o dente de serra 1 mega. Quem que define o Vout? É o VRF. Certo? Que aí define a diferença do VRF com esse V-sample. Ele quer que esse V-sample seja igual para ir fechar o loop aqui e fechar o PWM. Tá bom? Então a gente está quase, né? É igual
Não vão fazer igual os caras do submarino, né? Tá quase chegando no Titanic. Certo? Então, Na moral, acho que eles fizeram pra forjar contra o amor. Pessoal veio com teoria mostrando que os caras estavam com algumas pendências aí, fazendo uma caralhada de processo. Os parentes ao redor do mundo tava tudo sussa. o cara tem que ser muito doido, né? Entrar naquela E eles já fizeram aquela missão antes e com sucesso. Fizer igual o Michael Jackson. O cara tem que ser muito maluco. Ô professor, Fala. a gente vai começar a definir melhor o projeto semana que vem, gente? Semana que vem tem uma surpresa pra vocês, não chorem, tá? Não fiquem com saudade. Mas a gente vai fazer aula Teams. Não fico com saudade, eu sei. Também vou estar muito, né, coração apertado. Mas que eu vou ter que viajar lá pra Santa Maria, não Santa Maria aqui, lá do sul, participar de uma banca de concurso.